A situação anda tão caótica, tão desesperadora para Luiz Inácio Lula da Silva, que ele foi pego completamente de surpresa aqui nesse dia de hoje, mais precisamente agora, neste exato momento, porque saiu, tá, uma péssima notícia para o Lula da Silva, que ele ficou completamente desconcentrado e furioso, tá? Com esta péssima notícia, o Lula ficou desconcertado e furioso. Agora, a segunda informação que eu vou trazer aqui daqui a pouco também para vocês nesse vídeo, eu vou trazer as duas aqui para vocês. A segunda informação que foi confirmada aqui também neste exato momento, e a notícia fresquinha, tá? Que acabou de sair do forno, eu considero uma notícia terrível para Luiz Inácio Lula da Silva. E o impacto foi tão grande, que ele teve que marcar reunião ali de última hora, porque vão tentar salvar a pele do Lula, mas a coisa é tão grave que eu acho praticamente impossível o Lula reverter essa situação. E essa outra bomba, nessa notícia terrível que foi divulgada, porque a primeira é uma péssima notícia, a segunda é uma notícia terrível. O problema é que essa notícia terrível, o Lula não vai conseguir reverter. E isso aqui, gente, deixou o homem extremamente desesperado. Vocês vão entender, gente. E o Lula tem todo motivo do mundo para estar completamente desnorteado, marcando reunião de última hora para tentar salvar sua pele, mas nesse caso aqui é praticamente impossível. Eu vou trazer a informação, a gente vai analisar, a gente vai conversar e vocês vão me dizer se realmente o Lula tem alguma condição de reverter para o ministro da Economia, o ministro mais incompetente da história da política brasileira, o Fernando Haddad, que acabou de ser humilhado em um vídeo que teve mais de 320 milhões de visualizações do Nicolas Ferreira. Como se não bastasse toda essa humilhação do Fernando Haddad, mais uma vez ele aqui sendo humilhado, só que agora pelo senador Flávio Bolsonaro. Por que humilhado, Fabiano? Explica pra gente. Por quê, gente? Como vocês bem sabem, há uns 2 dias atrás eu trouxe a informação pra vocês de que, né, um ato de desespero durante uma entrevistinha ali que o Haddad estava concedendo ali pra sua imprensa, grande maioria de esquerda que estava ali na sua frente, ele, né, mencionou novamente, ligou o nome do Flávio Bolsonaro àquela rachadinha. Lembra daquela rachadinha que já foi, né, já foi comprovado que não tinha nada a ver, ou seja, nada de grave encontraram contra o senador e ele, mais uma vez, para criar uma cortina de fumaça, para tirar a atenção do Pix dessa derrota do Lula, tentou criar essa cortina de fumaça, mencionando Flávio Bolsonaro a rachadinha. Pois bem, gente, tá? Como vocês bem sabem, o senador foi lá, acionou a justiça e, para desespero do Haddad, olha nas mãos de quem que foi cair esta ação. Flávio aciona Haddad no STF por acusação de rachadinha. Mendonça é o relator, gente, tá? E isso aqui é uma notícia terrível para o ministro incompetente Fernando Haddad. Se caísse nas mãos do Nunes Marques, eu até nem falaria nada, porque se no meu ponto de vista o Nunes Marques é um arregão, ele se borra de medo dos outros ministros ali dentro do STF. É só uma opinião minha, gente, tá? Se vocês discordam, pode colocar aqui em mais comentários. Mas a contrapartida, o André Mendonça, que também foi indicado pelo Bolsonaro, juntamente com o Nunes Marques, só que completamente diferente um do outro, o André Mendonça tem de costume peitar os outros ministros. Tanto é que ele já peitou, confrontou o próprio ministro Alexandre de Moraes. Tá? Quando ele acha que ele está correto, quando ele tem, né, quando ele está ali respaldado pela Constituição, ele vai para cima sem dó e nem piedade. Inclusive acabou, né, postergou aquela questão da votação, pediu vista na votação da regulamentação das redes sociais, que deixou alguns outros ministros furiosos, porque eles já queriam resolver a situação da regulamentação da rede social. O André Mendonça foi lá, jogou um balde de água fria e pediu vista, ou seja, postergou, adiou aquela votação. Aquela questão da rede social. Agora, essa ação contra o Haddad cai exatamente na mão de quem? Do André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro. E ele é um cara muito, gente, muito Constituição. Ele é aquele cara que ele segue à risca a Constituição Federal. Não é né? Não é igual o Nunes Marques, que tipo assim, ai, gente, eu não sei, poxa, eu não vou criar conflito aqui com o Alexandre de Moraes, nossa, eu não vou... Assim, morre de medo, gente. Ele morre de medo de tomar algumas decisões. O André Mendonça não, já é mais assim, confronta mesmo. Então isso aqui pro Haddad é uma das piores notícias, né, gente? Então tá aí a informação que eu queria atualizar vocês aqui nesse vídeo. E notícia terrível pro lado da esquerda tem uns montes, gente, tá? Mas eu separo aqui as mais importantes para você ser bem atualizado. Nicolas Ferreira passa Lula e vira o segundo político brasileiro mais seguido do Instagram.
Ele é o segundo político mais seguido no Instagram. Quem será o primeiro, gente, tá? Quem será o primeiro, o político mais seguido do Instagram? Coloca aqui embaixo, gente, tá? A sua opinião. Tá aqui a informação. O deputado Nicolas Ferreira tornou-se o segundo político brasileiro mais seguido do Instagram. Gente, isso aqui é muito humilhante pro Lula. Isso aqui, gente, tem sido humilhante pro Lula, que vocês não têm noção. Os dados são da consultoria Arquimedes foram divulgados pelo jornal O Globo. O Nicolas Ferreira alcançou 15 milhões de seguidores, tendo somado 800 mil novos seguidores apenas na quinta-feira, dia 16. Ele ganhou destaque nesta semana ao publicar aquele vídeo que viralizou nas redes sociais no Instagram. O vídeo ultrapassou cerca de 120 milhões de visualizações em 24 horas e a postagem já conta com mais de 300 milhões de visualizações. O deputado mineiro ultrapassou o presidente Lula, ou seja, um deputado federal de direita, tá? Um simples deputado federal de direita é mais seguido do que o próprio presidente da República. Isso é ou não é humilhante para o Lula da Silva? Por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem, gente, tá? Vamos dando início aqui com as informações. Gente, esse vídeo que eu vou trazer aqui agora na tela para todos vocês é um vídeo que explodiu no mundo inteiro, gente, tá? Tanto é que o próprio Flávio Bolsonaro postou aqui nas suas redes sociais, tá? Porque uma brasileira, ela foi entrevistada, eu acho que o jornalista não tinha noção do que ela iria dizer. Porque em sua resposta, ela lavou a alma do povo brasileiro. Por esse motivo, esse vídeo simplesmente explodiu no mundo inteiro, gente, tá? O jornalista aqui foi pego de surpresa, ela simplesmente, gente, massacrou o governo Lula sem dó e nem piedade. Ela lavou a alma do povo, por isso que o Flávio Bolsonaro postou aqui esse vídeo. E esse vídeo, na verdade, explodiu no mundo inteiro, tá? Por que esse vídeo explodiu no mundo inteiro? Vocês vão entender, assistam. Nós também encontrei essa brasileira que estava falando a imagem da Cruz Vermelha. Qual que é o seu nome? Márcia. Márcia, você está ao vivo na Globo News. A gente está mostrando essa expectativa aqui, a expectativa na faixa de Gaza, que a gente está vendo aqui também ao vivo. Eu queria saber como foi o seu envolvimento, como tem sido o seu envolvimento desde aquele 7 de outubro. É impressionante, eu moro em Londres, cheguei aqui hoje de manhã para cobrir esse início do cessar-fogo e as fotos dos reféns, não só nessa praça, mas em todas, as pessoas muito envolvidas no aeroporto. Como tem sido para você isso e essa expectativa de que vai acontecer a qualquer momento? Olha, para mim como brasileira, eu me sinto frustrada e envergonhada. A posição do governo brasileiro foi uma vergonha do início até a data de hoje. Quando eu escuto as pessoas falarem as mulheres estão sendo devolvidas hoje, 3 mulheres, são 3 meninas, 22, 23, 25 anos, sendo estupradas dia a dia, o mundo calado, permitindo uma coisa dessa. Quando a gente escuta que a Cruz Vermelha chegou agora para participar da negociação, é a primeira vez que a Cruz Vermelha vê essas meninas. 2 delas têm ferimentos na mão, 7 de outubro. Então, assim... Como é que você tem visto a mobilização da sociedade aqui? A sociedade israelense em nenhum momento abriu mão. Resiliente, lutadora, sem reclamar, seguiu correndo atrás, por cada vida é importante. Hoje a gente está soltando terroristas, 3 meninas por 1000 terroristas. É porque pra gente a vida é o que há de mais importante. Obrigado, Marcos. Triste, né, gente? Tá? Você negociar 3 meninas por 1000 terroristas. E o que ela disse aqui, gente, ela lavou a alma do povo brasileiro, né? O governo brasileiro simplesmente assistindo tudo, absolutamente tudo, de camarote, e não faz absolutamente nada, né? É por isso que esse vídeo explodiu, né? O jornalista da Globo News aqui foi pego de surpresa. Ela simplesmente disse toda a verdade. Eu tenho vergonha do governo Lula não fazer absolutamente nada. Porque é isso, gente. Tá assistindo de camarote todas as atrocidades desses terroristas e mesmo assim o governo Lula não faz absolutamente nada. É uma vergonha o que acontece aqui no Brasil. Viram só por que esse vídeo realmente explodiu no mundo inteiro, gente, tá? Porque realmente foi muito grave o que ela disse aqui, né? De tudo isso que tá acontecendo e mesmo assim o governo Lula não faz, não fala, não se pronuncia, não faz absolutamente nada. Próxima informação na tela, gente. Larguem tudo que vocês estão fazendo para prestar muita atenção nesse vídeo, porque é um dos vídeos mais importantes que você vai assistir nesse dia de hoje. Lembram-se, vocês se lembram daquela parlamentar, Maria Elvira Salazar, né, que já falou por A mais B, já detonou Alexandre de Moraes? Assistam, gente, tá? Assistam o que é que está vindo aí para alguns figurões aqui do Brasil, os magnatas, as autoridades aqui do Brasil. Assistam, gente, tá? Vocês vão entender. Tem um interesse muito grande para todo o hemisfério ocidental, né? Ou seja, do México até a Terra del Fuego, e vai olhar para o Brasil com muita atenção. A foto que ela mostrou do Alexandre de Moraes em plena Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, uma audição pública,
para os Estados Unidos inteiros verem quem que é o problema, quem que é a base, a raiz do problema aqui no Brasil, das violações sistemáticas da Constituição brasileira. Isso foi muito importante, foi um gesto mais do que simbólico, foi um gesto prático, porque agora todo mundo sabe que temos sim um problema no Brasil e temos um ministro, um juiz da Corte Suprema Brasileira que não está respeitando a lei. O passo seguinte é se perguntar por que e o que fazer, se isso também envolve as relações bilaterais entre o Brasil e os Estados Unidos, se isso merece também, por exemplo, uma revisão dos acordos de cooperação econômica, cooperação militar, cooperação diplomática, se isso envolveria também a aplicação de algum tipo de punição também para o Brasil, para o governo brasileiro. Então, é isso que todo mundo está de olho, todo mundo está esperando o que pode acontecer e o que o Senado e o governo americano decidirão para fazer frente a essa situação. Seria muito simples, é só indicar que o Brasil está violando o Pacto Interamericano de Direitos Humanos e com isso os Estados Unidos teriam o direito legal, jurídico, de aplicar algum tipo de retaliação. Dizer, não, isso não está certo e temos o direito de responder desta outra forma. Há várias questões que poderiam ser, ou, por exemplo, enviar no Brasil o embaixador que, lembramos, é escolhido pelo presidente americano, particularmente assertivo. Ele tem o poder de fazer isso. É só enviar para o Brasil alguém que, cada vez que tem um abuso por parte do Supremo, levante a mão e publicamente fale isso não está correto. O Brasil faz o quê? Vai declarar uma pessoa não grata para criar ainda mais problemas nas relações bilaterais? Ou seja, está ainda tudo começando. Vamos ver o que vai acontecer, mas com certeza não se esperam tempos fáceis para o Palácio do Planalto e para o Supremo Tribunal Federal. Um detalhe, os ministros do Supremo sempre adoraram dar aquela palestrinha em Nova York, passar aquelas férias em Miami, investir nos Estados Unidos, passar temporadas de férias. Os últimos 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, não me consta que alguém foi palestrar nos Estados Unidos, né, desde que era claro que Donald Trump iria ganhar a eleição ou desde que a deputada mostrou a foto do ministro Alexandre de Moraes dentro da Câmara dos Deputados. Ou seja, o vento está mudando e alguém lá em Brasília está percebendo isso. Com certeza, né? Os ventos estão mudando, estão percebendo, né? Nos últimos 2 anos, ministros do STF não foram para os Estados Unidos, inclusive alguns figurões aqui no Brasil já estão até vendendo, gente, tá? Imóveis lá nos Estados Unidos, porque sabem que a batata pode assar a qualquer momento, então já estão vendendo. A gente já teve informação, gente, tá? De que autoridades aqui no Brasil que estão se borrando de medo do Donald Trump, do Congresso ali americano, né? Maria Elvira Salazar já ameaçou, já disse que está lá fazendo de tudo para aprovar esse projeto de lei que visa punir, por exemplo, né? Caçar, cancelar o visto de autoridades aqui no Brasil que viole os direitos humanos, por exemplo. Foi o exemplo que acabou de ser dado aqui pelo Carlos Cauti lá dentro da Revista Oeste. Assim, gente, vem chumbo grosso pro lado de muitas autoridades aqui no Brasil. Já tem muitas autoridades vendendo, tá? Imóveis, ativos lá nos Estados Unidos, porque corre o risco de não poder nem ir mais para os Estados Unidos. Muita coisa tá acontecendo e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo, tendo ao lado dele o Congresso Nacional, que, né, a sua grande maioria é de direita, com certeza deve fazer muito estrago na vida de muitos figurões, como ele acabou de dizer aqui, né? Tá um desespero total no Palácio do Planalto, no governo Lula e no judiciário, principalmente ali no STF. Continuando, gente, tem mais informação aqui para todos vocês. Vou trazer aqui o Bolsonaro, que ele acabou de conceder aqui uma entrevista para o deputado, gente, tá? De Portugal. Ele acabou de conceder uma entrevista para um deputado de Portugal, que é o André Ventura, um deputado de direita, que inclusive já fez duríssimas críticas contra o Lula, contra o Moraes. Então o Bolsonaro, nesse dia de hoje, concedeu uma entrevista internacional, gente, tá? Ele é de Portugal e ele fez uma revelação bombástica com relação ao Alexandre de Moraes não ter permitido que ele fosse a posse do Donald Trump nos Estados Unidos. Assistam, mas com muita atenção, porque a revelação é bombástica, vejam só. De descontração. Em 2018, há 7 anos atrás, o Lula tinha acabado de ser condenado em segunda instância. E o Supremo Tribunal Federal deu autorização para ele sair do Brasil. E olha só que ponto nós chegamos, né? A autorização foi para ir para a Etiópia. E tinham dois painéis. O Lula, em 2018, condenado em segunda instância, o Supremo autorizou ele sair. Ele acabou não indo, mas autorizou ele sair. Um dos painéis era parceria renovada para acabar com a fome na África até 2025. Vai acabar com a fome. Esse ano vai acabar com a fome na África. Sim, e outro painel. Esse é inacreditável. Outro painel para o Lula discutir na África lá em 2018. Vencendo a luta contra a corrupção. Essa então é mesmo por aí.
de descontração. Em 2018... Vencendo a luta contra a corrupção, gente. O homem que foi condenado em várias instâncias, por vários juízes. Gente do céu, parece até piada, né? Entendo, né? O deputado lá de Portugal riu, mas tem todo... A gente... Parece uma piada, né? O cara, um dos políticos mais corruptos da história desse país, contra a corrupção. E o pior, né? Essa denúncia que o Bolsonaro fez aqui, né? Lá atrás, Lula, que havia sido condenado... Mesmo assim, a justiça brasileira deu aval, autorizou o Lula a deixar o Brasil. Isso porque ele foi condenado, ele tinha sido condenado. Agora o Bolsonaro não foi condenado em absolutamente nada. Aí a justiça vai lá e impede que ele vá para fora do Brasil. Você está entendendo agora, gente, a gravidade da situação? Aí depois a esquerda vem dizer assim, ai, vocês gostam de ficar vitimizando. Ai, não, o judiciário não persegue a direita. Não, o judiciário, a justiça não persegue o Bolsonaro. Como que não persegue, gente? A gente que está de fora, essa é a impressão que a gente tem. Porque se lá atrás, condenado, a justiça, né, autorizou o Lula a sair do país, por que agora o Bolsonaro, que nem perto chega, nem condenado, não existe nada, gente, contra o Bolsonaro, mas mesmo assim o Bolsonaro foi impedido de fazer viagem. Assim, gente, eu fico furiosa, sabe? Eu fico furiosa, porque eu vejo muito jornalista pichuleco de esquerda dizendo que eles ficam se vitimizando, não tem perseguição contra o Bolsonaro. Não tem. Isso aqui é um exemplo que o Bolsonaro claramente deu aqui. Fez bem, gente, tá? Falou pra mídia internacional. Isso aqui, ó, é de Portugal. Parlamentar, deputado de Portugal. Entrevistou aqui o Bolsonaro e o Bolsonaro decidiu jogar lama no ventilador, mostrar pro mundo inteiro a perseguição que ele vem sofrendo do judiciário aqui no Brasil. Vamos fazer uma atualização aqui para vocês. Do aliado do Bolsonaro, Braga Neto completa 1 mês de prisão em unidade do Exército no Rio, gente, tá? Exatamente nesse dia de hoje, está completando 1 mês de uma das maiores atrocidades, uma das maiores aberrações da justiça brasileira. Tá aqui. Braga Neto completa 1 mês de prisão em unidade do Exército no Rio de Janeiro. E para desespero da PF, do Judiciário, do Lula, ao que tudo indica, gente, tá? Aquilo que eles tanto almejam não deve acontecer. Porque, segundo informações divulgadas pelo próprio advogado do Braga Neto, tá? As chances dele fazer uma delação são pífias, são mínimas. As chances são, assim, irrisórias. O próprio advogado do Braga Neto, em entrevista à Globo News, há uns dias atrás, disse, olha, as chances dele aceitar uma delação premiada é praticamente zero. Zero. Afinal de contas, ele nunca cometeu nenhum crime. Por que vai aceitar a delação? Se ele aceitar a delação, tá dizendo que é culpado de alguma coisa. Então, se ele não... Sabe aquele ditado, quem não deve, não teme? Por que ele vai aceitar a delação? Né? Para diminuir pena, ele sabe que não, né? Gente, ele não cometeu crime nenhum. Tem algum motivo para aceitar a delação? Ao contrário do coronel Mauro Cid lá, que logo de cara, se borrando de medo, já aceitou delação para tentar diminuir uma pena, né? Assim é triste, né, gente? Como que funciona a justiça no Brasil, né? Prende para forçar uma delação, porque eles sabem onde é que eles querem chegar, né? Jair Messias Bolsonaro, só que daqui do general Braga Neto, acho que eles não vão conseguir arrancar nada, não. Segundo o advogado, as chances de delação é zero. E general, gente, tá? Notícia divulgada aqui nesse dia de hoje. Morre aos 91 anos Glauber Vieira, ex-ministro e ex-comandante do Exército. Ele já foi ministro, gente, e ex-comandante do Exército. A informação foi divulgada pelo Correio Brasiliense. Morreu neste domingo o general do Exército Glauber Vieira, aos 91 anos, nascido em 8 de dezembro de 33, no Rio de Janeiro. A carreira militar dele teve 2 momentos históricos. Entre 1º de janeiro e 10 de julho de 99, atuou como o último ministro do Exército e a partir de 10 de junho de 99, foi o primeiro comandante do Exército, cargo que exerceu até 1º de janeiro de 2003. Cabe destacar que o Ministério do Exército administrava as questões militares terrestres, especialmente o Exército Brasileiro. A pasta foi substituída pelo Ministro da Defesa em 99. O Exército informou que Glauber foi o responsável por significativas mudanças institucionais, como a inclusão de mulheres nos colégios militares, no Instituto Militar de Engenharia. Neste momento é com profunda tristeza, né, que prestamos nossas homenagens, expressamos as mais sinceras condolências à família, aos amigos e a todos. Tá aqui, gente, tá a foto dele aqui. Ao complexo industrial da censura brasileira, ao ponto de que nós chegamos a ter, por exemplo,
a embaixada americana dando 170 mil reais para o Instituto de Felipe Neto promover a censura no Brasil. Então, esses documentos precisam chegar ao conhecimento do público, e eu digo a você, Lacombe, eu acho que nos próximos aí, de 2 a 3 semanas, nós vamos ter uma caixa preta aberta que vai chocar o Brasil. Deixa eu pegar um gancho nisso, Lacombe. Deixa eu pegar um gancho nisso. Bom, primeiro vamos lembrar, né, quem é Maria Elvira Salazar. Naquele evento que o Paulo mesmo foi um dos depoentes, ela puxou a imagem do Alexandre de Moraes e o chamou de operador totalitário do direito, que teria então ajudado a colocar um corrupto de volta à cena do crime, né, como diria seu próprio vice, que são as histórias esquisitas do Brasil que os gringos não acreditam. O resumo que eu venho repetindo de acabou a palhaçada é por isso. Eu me dei o trabalho, por exemplo, e não foi trabalho, foi um prazer, de ler o livro do Kash Patel que vai assumir o FBI, né, o Government Gangsters, o nome já diz, né? E o livro ali mostra o seguinte: eles querem, nesse governo, restabelecer o império da lei, a República Americana. Tudo isso tem que ser salvo das garras de um partido cada vez mais radicalizado à esquerda, que é o Partido Democrata, que queria transformar os Estados Unidos numa espécie de republiqueta das bananas, países latino-americanos, tipo Brasil. E eles não lograram êxito. A Corte Suprema não tinha sido ainda dominada, e por aí vai, e o Trump conseguiu voltar, mesmo sob 2 tentativas de assassinato, pelo menos, 2 impeachments, indiciamento e por aí vai. É o lawfare que está tão em voga, e que eu achei a nota do gabinete da presidência de Jair Bolsonaro muito feliz em mencionar essa palavra. O próprio Bolsonaro, numa entrevista, disse: lawfare, até ontem não sabia o que era isso, mas é o nosso ativismo jurídico. É exatamente quando você tenta usar o caminho da justiça para derrotar adversários que você não consegue derrotar nas urnas. E o Trump está colocando isso como a ordem do dia. O Kash Patel vem limpar o FBI, que antes dele assumir já começou a mudar. Já fechou a palhaçada de DEI, essa coisa woke, agenda de diversidade, quer dizer, a turma vai voltar a trabalhar. E eles, vários da gestão que vai assumir, eles têm dito, por exemplo, para deixar claro que não é só a questão do Brasil, o Brasil está dentro de um contexto maior, eles têm deixado claro que não faz sentido manter tudo que já se descobriu sobre as festinhas do Jeffrey Epstein e o seu avião Lolita e a ilha e tudo em sigilo. Por que estão escondendo coisas tão importantes do povo americano? O que é a democracia se não um governo do povo para o povo? E os Estados Unidos são uma república, mas a transparência aqui é fundamental. Quem estão tentando proteger? Então veja que no apagar das luzes o Biden queria fazer lambança até os 45 do segundo tempo, né? Tirou Cuba da lista de países que promovem o terrorismo, deu medalha de liberdade para George Soros, né, e companhia. Então, ele vai tentando avacalhar tudo até o final. Mas essa turma que vai assumir amanhã vem reverter esse quadro todo, vem tentar restaurar a seriedade de uma república. Isso vai produzir calafrios em muita gente que vinha se blindando, se protegendo com essa opacidade, com esse acúmulo de poder e por aí vai. Eu acho, tá, é minha opinião, que nós teremos 100 dias frenéticos de governo. Muitas medidas executivas, presidenciais, o Congresso também está favorável, os ventos de mudança estão aí, o governo Trump veio para botar para quebrar. Acabou a palhaçada e vai ter muito ranger de dentes, porque tem muita gente que deve muito e não quer, obviamente, esse encontro com a justiça.